Graça e paz, amados irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa neste momento iluminar os nossos entendimentos para que possamos compreender a palavra do Senhor. Existem muitos mistérios ocultos na palavra do Senhor que poucos têm compreensão, por não terem sido agraciados por Deus para esta compreensão. Porque não são todos que o Senhor chamou para serem mestres, mas chamou todos para serem pregadores do Evangelho. Aos mestres, Ele deu a capacidade de ensinar, de instruir os demais. Então cada um tem a sua obrigação. Não é porque o indivíduo de repente não tenha recebido o dom ou a graça de compreender as Escrituras, de revelá-las aos homens, talvez não tenham recebido a revelação, que eles não sejam importantes. Deus escolheu uns para formar e outros para serem formados. Independente dessa ordem, todos, pelo mesmo aprendizado, podemos nos tornar um só. Só que é necessária muita humildade para que o indivíduo compreenda que ele não tem o dom para ensinar, ele não tem a revelação. De repente, o cara foi formado em teologia, mestrado, doutorado, e tem aí recebido toda a inteligência, ou metodologia, ou didática para ensinar, mas não tenha recebido a revelação das Escrituras. Eu conheço muitos doutores, muitos mestres, que têm toda a metodologia, toda a didática, mas não têm a menor compreensão das Escrituras. Porque as Escrituras, elas se discernem espiritualmente. Alguns até chegam perto, mas por conta do seu orgulho se afastam. Alguns chegam perto, mas por causa das informações que eles receberam nos livros, de outros mestres, os seus formadores, eles acabam se afastando ou temendo aceitar que o que estão compreendendo é a realidade. Daí eles perdem a revelação. Entenderam? Então não se sinta frustrado se de repente, depois aqui das explicações, você falar: poxa, mas eu nunca imaginei isso, eu nunca entendi dessa forma, eu nunca vi assim. E também você que oferece resistência tem que compreender que quando estamos lendo alguns determinados textos, por exemplo, os proféticos, tem alguns pontos a serem analisados para que haja aí uma crítica exata na hora de se transmitir a informação. Eu particularmente não acredito em interpretações pessoais. Eu acredito na revelação. Então a revelação, ela já é determinada e poucos conseguem enxergá-la, mas ela está ali. Ela está ali. Outra coisa que nós temos que levar em conta é a crença que a pessoa tinha. De repente, como eu disse, por uma má informação, por uma má instrução que afastava da realidade do texto. Os tempos da profecia. Quando você está lendo os livros dos profetas, você tem que entender o tempo da profecia, ou os tempos da profecia. O tempo da profecia é a data em que ela foi dada e quando ela se cumpriu. Mas existem os tempos. Por exemplo, a profecia dita agora, ela pode se cumprir imediatamente. Ela pode se cumprir no futuro, mas dentro ainda da existência do profeta. Só aí já temos dois tempos. Ela pode ter sido dita ali, acontecida ali, mas esteja explicando o passado. E também dita ali pode se referir a um futuro além, muitos anos depois de que ela foi dita, de que o profeta a proferiu. Entenderam, meus amados?
Então nós temos ali o texto histórico que relata coisas que foram contemporâneas ao profeta. Pode apontar coisas no futuro do próprio profeta, ainda dentro da sua existência. Dita ali e tendo acontecido ali, ela pode se referir a coisas do passado, explicando coisas que aconteceram antes da existência, do nascimento do profeta. E também ditas ali, ainda que aconteçam, pode se referir a algo muito além, séculos, milênios depois do profeta. Entendeu? Então eu quero trazer essas informações para você, que nós estaremos lendo agora quem era a árvore do Jardim do Éden e as árvores do Jardim do Éden. Lembrando que no Jardim do Éden tinha a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, e as outras árvores entre as quais Adão e Eva, após o pecado, se esconderam. E tudo isso nós vamos ler dentro da Bíblia, e você vai perceber que tem muitas informações que, se o indivíduo não tiver a revelação vinda de Deus, e glória a Deus por isso, glória a Deus pelo seu Espírito Santo derramado sobre os homens, glória a Jesus Cristo, que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para trabalharem no ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a priori não em quantidade, mas em qualificação, formação, amadurecimento, preparo de pessoas. Ok? Então vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. São muitas informações. Eu vou tentar ser sucinto, prático e compreendido. Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, nós encontramos o seguinte relato. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Vamos lá. Primeira coisa aqui, que eu quero que vocês reparem. Gênesis capítulo 3, ele é metafórico. Tem muitas coisas aqui dentro que são figurativas. Por exemplo, existe uma roupagem metafórica onde certos títulos são dados a indivíduos para que não se entenda abertamente. Tudo isso é necessário para provar a imensa sabedoria de Deus e também para provar que poucos são os que de Deus receberam essa capacidade, a revelação das Escrituras, certo? Então você não pode de maneira nenhuma interpretar Gênesis capítulo 3 de forma literal. Porque se você interpretar de forma literal, você vai cair em uma mitologia. Se você tem ali a revelação do texto, a compreensão divina, você desmascara as personagens, você tira a roupagem literária, a metáfora, a linguagem de figura, ou a figura de linguagem, o que está ali colocado para ocultar uma personagem ou um fato, e revelar às pessoas os que estão por trás e o que está por trás, certo? E é isso que eu vou tentar fazer aqui, porque é um assunto complicado, delicado, e é necessária muita atenção para que você compreenda. Ora, a serpente, a primeira coisa, serpente aqui é um termo metafórico que diz respeito a astúcia e envenenamento, certo? Astúcia e envenenamento. Primeira coisa que você tem que entender. No Novo Testamento, João Batista se dirige a um grupo de fariseus, chamando-lhes de raça de víboras. Veja bem, raça de víboras. Descendentes de serpentes venenosas, ou discípulos de homens mal intencionados, de homens falsos. Certo? E aqui esse termo ele é aplicado no mesmo sentido.
O indivíduo que está aqui com essa roupagem, ele é falso, ele é venenoso, ele é astuto, certo? Ele arma bote, ele arma cilada. Tudo isso de forma muito precisa e bem calculada. O termo a serpente se refere diretamente ao querubim da guarda ungido, aquele que se rebelou contra Deus, cujo nome verdadeiro é Abaddon, Apolion em grego. Que posteriormente esse termo Abaddon, que era Abba, pai, Adon, Senhor, ou seja, aquele que exercia a paternidade sobre quem ele tinha poder, senhorio. Esse termo depois se tornou pejorativo e na antiga aliança, assim como a nova, começou a traduzir-se como abismado, caído ou destruidor. Também ele é conhecido como Samar-El, veneno de Deus ou divindade venenosa, o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo. Lá em Gênesis, eu vou te passar a identidade da serpente. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 9. Gênesis 12, 9. Presta bastante atenção. E foi precipitado o grande dragão. Veja bem, foi precipitado o grande dragão. Esse grande dragão, quem era ele? A antiga serpente. Que serpente? A antiga, do Éden. Certo? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado, ou conhecido, né? O diabo. O que significa a palavra diabo? Literalmente, ao contrário do que alguns dicionários e enciclopédias bíblicas trazem, né? A palavra diabo significa literalmente enganador, farsante, alguém que atua passando-se por quem ele não é. Tá? E Satanás. O que significa Satanás? Adversário, oponente, aquele que se levanta contra, que engana, por isso o diabo, todo o mundo, toda a humanidade. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui já desmente a teoria de que Satanás fora expulso no Jardim do Éden. Você pode observar lá, nós leremos isso, que em momento algum a serpente fora expulsa do jardim. Não foi expulso. Não foi expulso. E eu posso provar isso para você? Posso. Quando nós entramos no livro de Jó, cuja história ela é contemporânea a Gênesis, nós encontramos a seguinte informação. Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo 1. A partir do versículo de número 6. Preste atenção. E vindo um dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, o adversário entre eles. Então, ele tinha acesso ao céu. Isso aqui era uma reunião, que eu acredito que seja o sábado, em que os anjos vinham a apresentar-se diante de Deus, e Satanás estava também entre eles. No capítulo 2, no versículo 1, repete isso, olha. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles
apresentar-se perante o Senhor. Como é que ele poderia ter sido expulso se nos dias em que os anjos se apresentavam diante de Deus, ele estava entre eles e se apresentava também? Como é que ele poderia ter sido expulso? Até porque em Gênesis capítulo 3 diz que foram expulsos Adão e Eva, e não a serpente. Quando nós entramos lá em Lucas 10, se eu não me engano, Jesus Cristo ele teve uma visão sobre a queda do diabo, de Satanás. Olha só, Lucas capítulo 10, Lucas 10, 17 e 18. O texto diz assim: E voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Então Jesus Cristo teve o quê? Uma visão. Uma visão. No termo, a forma como traduziram aqui, está escrito cair. Então Cristo se referia à queda. Mas teve um momento em que Satanás enviou os seus anjos para tentar de alguma maneira destruir Jesus. Lá em Apocalipse 12, traz esse relato também. Olha só, Apocalipse capítulo de número 12. Eu quero deixar esse assunto bem explicado para vocês, porque tem uma novela aí que tem por título Gênesis, que inclusive os relatos que constam nessa novela vêm de um arqueólogo, de um teólogo muito famoso de uma outra igreja. De uma outra denominação. E lá eles pregam que a extinção dos dinossauros aconteceram com a queda de Satanás. Que ele caiu como um meteoro na Terra, aí ali a Terra ficou sem forma e vazia, como se ele tivesse caído, olha que interessante, caído antes de Deus ter feito essa criação da qual nós fazemos parte. Olha que loucura isso. Da onde tiraram essa ideia? Não tem nenhum texto bíblico que afirme isso, que ateste isso. E tudo isso é refutado aqui. Como nós acabamos de ler no capítulo 12, versículo 9. É porque, por conta da visão que Cristo teve lá em Lucas 10, 18, aonde ele diz que via Satanás cair do céu como uma estrela, eles acham que foi lá, lá antes de se começar a criação. Olha que coisa! Mas como pode isso, se ele estava dentro do jardim? Dentro do jardim ele estava. Como pode isso? Ele entrou lá de enxerido? Pô, mas se ele foi expulso, como é que ele conseguiu voltar? Então são coisas incoerentes, coisas que não batem. Vou continuar aqui, olha. Apocalipse 12. A partir do versículo de número 1, olha. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas? Essas estrelas são os anjos. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o seu filho. Aqui é um momento em que ele voluntariamente desce
Aqui ele não foi expulso. Ele lançou os seus anjos para a terra, possivelmente enviou em uma missão, né, que diz aqui que com a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as na terra com a sua influência. Cauda quer dizer influência, certo? Com a sua influência ele levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ele as enviou em missão. Entenderam? Aqui é uma linguagem metafórica, mas por aqui já dá para você compreender. Aqui tem muito mais revelações, mas aqui dá para você entender que Satanás, aqui representado por um sistema de um dragão vermelho de 7 cabeças, ele com a sua influência envia, né, os anjos para a terra. Eles foram lançados por ele, certo? Os que foram por ele influenciados. Mas aqui não fala de queda nem dele, nem deles. A queda acontece somente aqui, ó, em Apocalipse 12, versículo de número 7, 8 e 9. Houve batalha no céu, Miguel, o arcanjo Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles perderam o seu lugar nos céus. Não tinha mais lugar para eles. Versículo 9. E foi precipitado, lançado fora, o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, o enganador, aquele que se passava por Deus, e Satanás, aquele que era o adversário de Deus, que se colocou como adversário de Deus, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, aí sim, foram lançados com ele. Foram lançados com. Lá no capítulo de número 12, no versículo de número 3, eles foram enviados, lançados ali como envio, que foram os anjos influenciados por ele. Mas aqui, ele e eles foram lançados, foram expulsos. Então, no começo do capítulo 12, ele desceu de livre e espontânea vontade e enviou os anjos influenciados sobre a terra, talvez para cumprir um propósito dele. Depois eles tentaram uma investida e se depararam com Miguel e o seu exército. Daí então eles perderam o lugar e foram expulsos, foram precipitados. Certo? Essa batalha, ela durou milênios. Nós vemos em Daniel, né? Em Daniel há um relato ali de que jejuava pedindo uma resposta para Deus. Deus tinha ouvido desde o primeiro instante, enviou um anjo para falar com ele, e o anjo fala que ele foi impedido ali pela potestade da Pérsia. Aí Miguel o ajudou para que ele chegasse até Daniel e lhe trouxesse a mensagem de Deus. Então já estava havendo uma batalha ali. Ao contrário dessa batalha que os crentes ficam dizendo aí, sabe? Batalha espiritual, os anjos são como fantasmas. Eu não quero entrar nesse mérito agora, outra hora nós falaremos sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a serpente de Gênesis capítulo 3, versículo 1, de Gênesis 3, aquela serpente é Satanás. E ela tinha, né, tem inclusive a capacidade de se passar por quem ela não é. Então possivelmente ali, é lógico que o termo serpente está ocultando suas características pessoais e não sua imagem, não diz respeito à forma como ele se manifestou à mulher. Não diz isso. Ali está falando da sua malícia, né? Da sua sedução, da sua astúcia, da sua falsidade, da sua farsa, e não propriamente de quem ele é, da sua aparência física, que nós também trataremos na interpretação que o Espírito Santo vai trazer para vocês desse texto. Lembrando o seguinte, a nossa interpretação ela vem por revelação. A nossa interpretação não é de cunho pessoal, não é particular. É uma revelação vinda de Deus, e você vai perceber como acredito que você já esteja entendendo.
Às vezes, para entender um texto na Bíblia, é necessário que você tenha compreensão de toda a Bíblia, porque se você não tiver, você vai se perder em alguns pontos, em alguns assuntos. Tem algumas coisas que você vai ficar sem explicação, sem compreensão. Ok? Então eu me atenho a detalhes que explicam num todo a informação, o que é extremamente importante para você, para que o seu entendimento seja irrefutável. Porque a partir do momento que você prega algo que alguém possa refutar, contrariar, se opor com informações, é porque a sua revelação ela não é clara ou não é proveniente de Deus. Ela veio de uma interpretação pessoal. E nós não podemos dar interpretações pessoais. A palavra do Senhor diz que nenhum texto na Sagrada Escritura é de interpretação pessoal. Então nós não podemos de maneira nenhuma dar nossa própria interpretação. Ok? Se nem os profetas que trouxeram uma série de informações sabiam a que tempo se referia, do que se tratava, se até mesmo os anjos perscrutavam, tentavam entender, imagine um ser humano que não tenha recebido o Espírito Santo, o dom para ensinar, o dom para revelar a palavra do Senhor. Certo? Então eu espero que você tenha entendido que a serpente ela não foi expulsa do jardim do Éden. Quem era a serpente? Era o enganador, o diabo, era Satanás, o adversário, Samael, o Deus venenoso, Abaddon, o destruidor. Ok? Vamos voltar. Gênesis capítulo de número 3. Nós explicamos o versículo de número 1 sobre quem era a serpente. Todavia, voltando ao versículo de número 1 de Gênesis 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, perguntou à mulher, é assim que Deus disse? : não comereis de toda árvore do jardim? Então, a serpente tinha uma curiosidade. Ela gostaria de saber se a restrição havia sido dada a uma árvore em específico ou se referia a todas. Ao que a mulher, ingenuamente, não sabendo com quem ela estava lidando, diz o seguinte, versículo 2: E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. No meio do jardim haviam duas árvores, a da vida e a do fruto do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. É claro que ela se referia àquela a quem fora dada a proibição, a árvore do fruto da ciência do bem e do mal. Quando a serpente ouviu isso, disse o seguinte para a mulher, versículo 4: certamente não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente não mentiu, ela distorceu. E é isso que eu quero falar para você. Satanás, ele não mente abertamente. Ou o que é a mentira do diabo? A mentira do diabo não é como a do ser humano, irmão. A mentira do diabo ela é fundamentada sobre distorção. Ele tem base. O que ele faz? Ele pega uma base real e distorce. Porque Deus, quando disse que o ser humano morreria se provasse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não se referia à morte física, mas à perca da eternidade, à perca da salvação. Satanás já se referia à morte física. E foi aí que ele enganou Eva. Certo? Então Deus falou a verdade de um ângulo e Satanás disse a verdade de outro ângulo. Ou seja, ele enganou. Ele trouxe uma interpretação pessoal sobre o assunto e seduziu Eva com esta informação. Igualzinho os pregadores de hoje em dia. Igualzinho. Aqueles caras que dão interpretação pessoal, que faz a pessoa crer em Deus de maneira distorcida por um ângulo
que esconde a real intenção, o real propósito. Por isso que as igrejas estão como estão. Elas estão no controle de Satanás. Há muito tempo atrás, eu me atrevi a dizer que 99% das igrejas estão no controle do diabo, por conta das coisas que foram acrescidas no culto, a distorção nos ensinos, o comportamento, enfim. Toda distorção na Bíblia interfere no comportamento da pessoa. Toda distorção, toda interpretação pessoal, ela vai interferir na formação do indivíduo, do indivíduo ouvinte, daquele que está ali crendo que o que ele está ouvindo é a verdade. E é aí que a igreja acaba se corrompendo. Entenderam isso? Então vamos lá. Versículo 6. Eu quero que você preste bastante atenção. Preste bastante atenção nisso. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Mas a proibição não dizia respeito a provar do fruto? Porque agora a mulher desejou comer a árvore. Será que a árvore era a árvore? Inclusive o tema da pregação é a árvore e as árvores do Jardim do Éden. Será que essa árvore, ela era árvore? Claro que não. Lembra quando eu expliquei que aqui são roupagens? Que aqui são figuras de linguagem que ocultam personagens e reais situações? Pois é, essa árvore não era uma árvore. Presta bem atenção em como Eva se relaciona ao observar essa árvore. O que o texto nos transmite sobre o que Eva sentiu, o que Eva desejou, o que Eva pensou. Olha só. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Que entendimento que uma árvore pode dar? Ah, não, é a ciência do fruto. Mas aqui está falando da atração que ela sentiu pela árvore. Ela desejou comer a árvore. Ela achou a árvore agradável aos seus olhos. Ela foi atraída pela aparência da árvore. E desejável para dar entendimento. Que entendimento uma árvore pode dar? Daí então, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Depois de toda essa atração pela árvore, foi então que ela tomou do fruto. Mas ela só teve essa atração depois que ela teve um contato com a serpente, que lhe disse que não morreria. Então a morte diz respeito ao pecado, a morte espiritual. A serpente envenenou Eva. E Eva morreu espiritualmente quando ela desejou a árvore, quando ela se viu atraída pela árvore. Certo? E concluiu quando comeu o fruto. Quando ela comeu o fruto, olha que interessante. Versículo 7. Foram abertos os olhos de ambos, depois que eles provaram do fruto. Como assim abertos os olhos? Eles ganharam malícia. E perceberam que estavam nus. Até então eles não tinham esse conhecimento, essa ideia do que era estar nu ou de roupa. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os aventais servem para cobrir o quê? As partes íntimas. Agora eu te pergunto, que fruto era esse? Que fruto era esse?
Porque depois de prová-lo, eles se tornaram maliciosos. Agora, é a ciência do bem e do mal. Essa árvore ensinou o que era certo e o que era errado? Foi isso? O que é um ser inocente? O ser inocente, ele não tem ideia do que é certo ou errado. De repente ele está fazendo o que é errado, mas ninguém ainda o orientou. Ele é inocente naquilo, mas não deixa de ser culpado. Como assim, irmão? A inocência, no seu entendimento, a falta de malícia, não te torna isento da responsabilidade do que você fez. Davi, ele orando certa vez, ele disse: Senhor, quem pode entender os próprios erros? Olha o que ele diz: Senhor, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ele entendeu que poderia estar errando sem saber. Só que Adão e Eva não tinham essa ideia. E eles se tornaram maliciosos após provarem desse fruto. Após provarem desse fruto. Agora, quem era essa árvore que Eva desejou comer? Que Eva se viu atraída pela sua aparência e desejou receber o seu entendimento. Ela provou e conseguiu convencer o seu marido a comer juntamente com ela. Depois disso, ambos conheceram, entenderam que eles estavam nus e fizeram aventais para cobrir as suas partes íntimas. O que eles fizeram com essa árvore? O que realmente foi o fruto do conhecimento do bem e do mal? No versículo de número 8, diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É lógico que o Senhor Deus aqui se refere ao Senhor Yeshua, Jesus, antes de sua encarnação, obviamente. Mas por que eu estou dizendo que era ele? Versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e Eva e disse-lhe: Onde estais? Deus tem onisciência. Jesus recebe de Deus a onisciência. Deus é onipresente. Jesus é colocado por Deus no lugar onde Ele quer que Ele esteja presente. Então aqui não era o Pai, aqui era Jesus. Certo? Porque passeava, Deus não precisava fazer isso, porque Deus é espiritual e é onipresente. E perguntou onde estavam Adão e Eva. Logo, ele não sabia. Então, o texto trata de Jesus e não do Pai. Porque, se não for isso, nós vamos então achar que Deus não tem onisciência e não tem onipresença. Ah não, foi escrito assim só para que você tivesse entendimento. Não, as escrituras são feitas para que você compreenda quem é Deus. E muitos não entendem isso. Veja bem, depois que eles pecaram, eles foram se esconder entre as árvores do jardim. Quem eram essas árvores do jardim? Quem era a árvore e as árvores? Porque nenhuma delas eram literalmente árvores. Nenhuma delas. Tudo isso aqui é linguagem metafórica. É figura de linguagem. É uma roupagem que ocultam personagens e a verdadeira história. Então é uma história que esconde uma história. É uma metáfora,
é uma parábola, é uma figura de linguagem que esconde, que oculta a verdade de fatos e personagens. O que aconteceu e quem eram as personagens envolvidas. Ok? Bom, nós vamos descobrir agora então quem era a árvore e as árvores do Jardim do Éden. Ezequiel, capítulo de número 31. Tenho certeza absoluta que você está extremamente curioso. Mas eu vou dar como que eu posso dizer, um toque para você. Vocês notaram que quando surge a árvore, a serpente desaparece? E quando desaparece a árvore, a serpente surge novamente no texto? Você vai entender o porquê agora. Ezequiel, capítulo de número 31, a partir do versículo de número 1. Vamos lá, para que você entenda. E sucedeu no ano 11º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza. Então aqui, literalmente, Deus vai usar o profeta para que ele repreenda a Faraó, usando o exemplo do que foi feito com a Assíria. Certo? E por aqui você vai entender quem era a árvore e as árvores do Jardim do Éden. Então fica atento. Vai começar aqui a metáfora. Aqui vai começar o exemplo, né? E aqui ao mesmo tempo que está contando uma coisa literal, uma repreensão literal, né? Porque só aqui já tem dois assuntos, né? A repreensão de Faraó com o exemplo do que foi feito à Assíria. E você vai descobrir que, na verdade, o que aconteceu com a Assíria é uma figura que revela o Jardim do Éden. Tudo que aconteceu lá dentro. Detalha a personalidade de quem era a árvore e as árvores. Inclusive a hierarquia. Presta atenção. Eis que a Assíria, para quem não sabe, né? A Assíria fica no Líbano, e Líbano é a região onde ficava o Jardim do Éden, beleza? Então vamos lá. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano. Presta atenção, a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos e de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. Eu vou ler para você primeiro literalmente e depois interpretando. 4. As águas o fizeram crescer. Fizeram quem crescer? O cedro do Líbano. O abismo o exalçou, ou lhe tornou grande. As suas correntes, as correntes de água, as águas fortes, corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos, aquelas pequenas correntes de água, a todas as árvores do campo. Beleza? Então havia uma correnteza enorme de águas e ele dividia em pequenas correntes para aquelas árvores que estavam no campo. Por isso, versículo 5, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Versículo 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele quem? O cedro do Líbano, formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Versículo 8. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus, as faias não igualavam seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz, com a multidão de seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram
inveja dele.